Boa noite a todos e todas, meus amigos e amigas. Saúdo desde já a divina presença na existência de cada um e cada uma de vocês. Espero que estejam me ouvindo aí, me ouvindo bem. Salve tua força, caboclinho. Espero que estejam conseguindo me ouvir direitinho aí, viu? Bem, Oi, Leidara, Geilson, André, Leida, perdão. Bem, pessoal, o objetivo de nosso encontro desta noite, quase madrugada, é conversarmos sobre mais um elemento que particularmente considero de extrema importância para todos aqueles e aquelas que buscam compreender e de certa forma interagir com crescente profundidade com nossa ancestralidade. Peço perdão se eu não conseguir ler todas essas mensagens, tá? A tela do celular é pequena, fica difícil para mim. Mas caso tenham alguma questão a acrescentar, alguma crítica, alguma pergunta, podem me mandar mensagem depois pelo direct. Certo? Então hoje vamos conversar sobre os Caraíba. Esse é um assunto sobre o qual pouca coisa foi escrita, né, até agora. Porque o que sobreviveu com relação aos relatos sobre os Caraíba provém de cronistas que conviveram próximos a esses grandes pajés do passado. Salve, salve, meus amigos e amigas paraibanos. Então, vamos por partes. A primeira vez que eu ouvi falar dos Caraíba foi há cerca de 20 anos atrás, na época em que eu frequentava mais do que frequento atualmente os sebos, né? Eu passei boa parte de minha adolescência, desde os 12 anos de idade e parte da idade adulta, frequentando diariamente os sebos da cidade de Natal, capital do Rio Grande do Norte. Eu tive a oportunidade ao longo desses anos de encontrar diversos livros importantes, né? Muito importantes, em diversas áreas: história, antropologia, política, espiritualidade, mas minha pesquisa principal sempre foi o campo da espiritualidade. E há cerca de 20 anos atrás, eu encontrei um livro chamado Viagem à Terra do Brasil. Esse livro foi publicado, que eu saiba, a primeira vez em 1578. E foi escrito por um pastor calvinista francês, chamado Jean de Lery. Eu recomendo esse livro a todos os pesquisadores, tá? Viagem à Terra do Brasil. A edição que eu possuo no momento não está comigo, mas possui uma edição bem antiga, que inclusive tem um mapa gigantesco, um mapa antigo do Brasil, bem interessante. Mas o bom desse livro é que ele foi escrito justamente no século XVI. O Jean de Lery esteve no Brasil, no território do atual estado do Rio de Janeiro, e conviveu com índios Tupinambá. E o convívio dele é narrado no livro Viagem à Terra do Brasil. Olha só, século XVI. O livro publicado pela primeira vez em 1578. Então nós temos aí um texto muito interessante, por mais que um texto que tenha sido escrito dentro da ótica do europeu cristão, né, cheio do que hoje chamamos preconceito, né? Boa noite, Júlio.
Mas é um livro importante, tá? Porque nesse primeiro momento, período inicial da colonização, séculos 16 e 17, é que os cronistas que aqui chegavam, né, da Europa, tiveram a oportunidade de conhecer os nossos ancestrais indígenas ainda bem ligados aos seus elementos espirituais e culturais, de modo geral, originários. Quero dizer, os primeiros cronistas que aqui chegaram ainda não encontraram índios que haviam se envolvido de corpo e alma com o processo civilizador. Encontraram índios que resistiam a esse processo e que preservavam suas tradições. Hoje nós temos, né, desses índios, mas infelizmente a grande maioria dos nossos ancestrais foi dizimada durante esse meio milênio de colonização. O que é que significa o termo Caraíba? No tupi antigo se pronuncia Caraíba, tá? Caraí quer dizer santo na língua portuguesa, e Awa significa homem ou índio, homem no sentido de ser humano, tá? Se formos comparar questões sexuais, Awa é homem, sexo masculino, e Cunhã é mulher, certo? E à medida que a colonização ganhava forma, os cristãos, analisando o tupi antigo, que foi a primeira língua indígena com a qual mantiveram contato, né, os cristãos adventícios, traduziram Awa por índio. Então a palavra Caraíba quer dizer homem santo ou índio santo. Tá, mas por que esses índios eram considerados santos? Analisando a expressão santo em um sentido mais antigo, santo quer dizer separado, tá? Separado. Isso é uma visão cristã que coincidentemente converge com o modo de vida dos Caraíba. Os Caraíba, quem eram os Caraíba? Eram pajés, tá? Pajé é como, se nós formos tentar traduzir o significado da palavra pajé, o pajé é o cidadão que dentro da aldeia exerce as funções de mago, de terapeuta, de curandeiro, de médico, de evocador de espíritos e, inevitavelmente, de sacerdote, já que é ele que dirige os rituais e exerce autoridade espiritual sobre a comunidade indígena. Então, os Caraíba eram pajés. Consequentemente, conheciam os métodos de evocar e invocar espíritos, de manipular forças da natureza, assim como conheciam também a função das plantas medicinais, as funções das plantas de poder, tá? Mas havia diferenças, né? Elementos que diferenciavam o Caraíba dos demais pajés, tá? Que elementos eram esses? Primeira coisa que se destaca, tendo como base principal para este nosso diálogo, o texto Viagem à Terra do Brasil, do Jean de Lery, que eu falei ainda há pouco, tá? Os Caraíba eram pajés que não moravam nas aldeias. Havia o pajé que vivia na aldeia, os pajés que viviam na aldeia, e os Caraíba. Os Caraíba moravam fora das aldeias, moravam isolados. Eles se isolavam na floresta, viviam na mata fechada, ou então em cavernas no meio da floresta. Esse é o primeiro elemento que caracteriza o Caraíba. É um pajé, mas é um pajé diferente dos demais, porque ele não habita as aldeias, ele vive fora das aldeias, eles viviam fora das aldeias, tá? E quando é que eles saíam das aldeias para interagir com os demais índios? A cada 2 ou 3 anos. Então prestem bem atenção. Hoje nós temos, fazendo aqui uma analogia bem forçada, né? Nós temos na Índia, por exemplo, os grandes gurus
que passam anos na floresta e depois de anos, muito tempo, muito mais que 2 anos, depois que de anos vivendo na floresta, saem da floresta para interagir com a comunidade, se assim sentirem, para transmitir ensinamentos, né? São os homens santos também, sadhus, que vivem na floresta e tempos em tempos saem para interagir com as pessoas. Os Caraíba eram análogos. O pajé é tido como mentor espiritual dentro da... Sim, podemos dizer que sim. Os problemas ligados à saúde tendem a ser resolvidos pelos Caraíba. Só que como o universo indígena é um universo que não é simplesmente material, mas é material e espiritual ao mesmo tempo, os pajés exercem sua autoridade, né, nos 2 campos, tá? Sem isolar um campo do outro, tá? Então, voltando aqui à questão dos Caraíba, né? Os Caraíba passavam todo esse tempo isolados na floresta, não interagiam com outros índios, até que a cada 2 anos ou a cada 3 anos eles saíam do isolamento e iam visitar várias aldeias. Esse é um ponto interessante. Quando eles saíam do isolamento para visitar as aldeias, os indígenas apresentavam perante esses Caraíba uma grande reverência, tá? A impressão que dá é que os Caraíba não tinham inimigos, porque em todas as tribos pelas quais eles passavam eram reverenciados, independente de nação, certo? De acordo com o texto do Jean de Lery, quando os índios viam de longe um Caraíba, corriam em sua direção e começavam a limpar os caminhos para ele passar. Olha o grau de reverência da coisa, tá certo? Outra coisa importante, quando um Caraíba chegava em uma aldeia e começava a falar, os demais pajés da aldeia silenciavam. Até os pajés da aldeia ficavam em silêncio perante um Caraíba, tá certo? Então, esses são 4 elementos importantes, né, que diferenciam os Caraíba dos demais pajés e que caracterizam-nos, tá? Viviam isolados, né? Só saíam do isolamento a cada 2 ou 3 anos. Quando saíam do isolamento, visitavam as aldeias, eram reverenciados por todos os índios dessas aldeias, inclusive pelos próprios pajés das aldeias que silenciavam perante sua presença, né? E lembrando aqui, mais ou menos porque faz tempo que eu li o texto do Jean Lery, lembrando o que ele observou. Ele estava em uma aldeia Tupinambá, em determinada ocasião ele viu os índios correndo e limpando o caminho para que os Caraíbas chegassem. Eram mais de 2, acho que uns 3 ou 4. E vejam bem, os Caraíbas começaram a dirigir um ritual que as mulheres da aldeia não podiam assistir. Jean de Lery, provavelmente por ser estrangeiro, também não podia assistir e foi colocado numa oca. Só que ele, com jeitinho, ele afasta as palhas da oca e começa a assistir ali, meio que escondido, o ritual. E o que é que ele observou? Que os índios fizeram 2 rodas enormes, né? E os Caraíba ficavam no centro da roda, dançando, saltando e soprando fumaça de tabaco. Eles não estavam usando cachimbos, estavam usando uma espécie de canudo enorme, uma espécie de vara, e sopravam a fumaça da planta tabaco sobre os demais índios, e pronunciavam a frase: para que vençais vossos inimigos, recebei o espírito da força. É uma forma de catimbó, sem sombra de dúvida. A palavra catimbó é uma expressão de origem indígena, tá? Já falei isso diversas vezes, né? Catimbó significa fumaça de mato.
em estudos sobre a planta sagrada, o tabaco, que é sagrado para diversas tradições indígenas brasileiras, diversas tradições indígenas do continente americano, tá? Não é só aqui no Brasil não, tá? O tabaco e a defumação de tabaco, os catimbós, estavam presentes, permanecem presentes em diversas cerimônias de cura. O pajé sopra a fumaça do tabaco durante o processo de cura dos doentes, tá? Em rituais de casamento, a fumaça do tabaco também era soprada sobre os noivos, dependendo da etnia. Quando os índios eram semi-agricultores ali, estavam desenvolvendo a agricultura, sopravam tabaco também sobre o solo para que o plantio vingasse, né? Fosse bom. E em rituais marciais, como esse que o Jean Lery presenciou, né? Os caraíbas soltando fumaça de tabaco nos demais índios e deixando claro, né? Que estavam fazendo aquilo para que os índios vencessem seus inimigos e recebessem o espírito da força. Esse é um dos maiores relatos que encontramos sobre os Caraíba, tá? Pouca coisa, sem sombra de dúvida, iremos encontrar. Sidney, minha formosura, amo você demais, graças a Deus. Mas vejam bem, por que poucas coisas iremos encontrar sobre os Caraíba? Porque eles foram considerados os maiores inimigos da catequese. E eu vou dizer por quê. À medida que o cristianismo foi se expandindo, tá? Após terem estudado a espiritualidade indígena, os cristãos passaram a tentar traduzir o evangelho para os índios, traduzir as ideias evangélicas, a cristianizá-los, a submetê-los ao poder da igreja e ao poder da coroa portuguesa. Nesse processo de submissão, todos os seres espirituais que estavam presentes no universo indígena foram diabolizados. Essa leitura, essa tradução ocorre até nos dias de hoje, né? Não conseguimos nos desvencilhar, não conseguimos superar esse elemento colonial. As entidades espirituais de origem indígena e, por extensão, as de origem africana, até o presente momento são diabolizadas, né? Os seres da floresta, os espíritos protetores das comunidades, as entidades espirituais que habitam o meio vegetal, todas são consideradas demônios pela grande maioria dos cristãos, infelizmente, né? Não há essa convivência respeitosa em nossa sociedade. Mas o que eu quero dizer é que quando a igreja começou a combater a espiritualidade indígena e as práticas espirituais que pajés e caraíbas realizavam, aqueles que mais resistiram, aqueles que mais se incomodaram com a depreciação, o que é natural, tá? E que mais combateram a catequese foram os Caraíba. E devido ao grau de respeito que esses homens santos possuíam no meio das comunidades indígenas, eles foram os bastiões da resistência. Tá certo? Eles viviam isolados, né? Eram reverenciados por todos os índios, independente de etnia. E foram eles que foram considerados os maiores contrários à catequese e, consequentemente, à colonização. Tá? Com o tempo, séculos depois, no livro Meleagro, do irmão maçom Luiz da Câmara Cascudo, nós encontramos uma citação específica, infelizmente não lembro a página agora, mas posso procurar para dizer depois, a citação de um índio. Isso séculos depois, no início do século XX, o índio afirmando que hoje nós não temos mais pajés, hoje somos todos curandeiros, né? O que eu posso dizer é que hoje um homem santo como um Caraíba é algo difícil de encontrar. Todo respeito e humildade, aqui no Nordeste eu desconheço. Mas como eu não percorri todo o Nordeste, nem muito menos todo o Brasil, pode ser que exista.
Tá certo? Mestre, o nome Caraíba com K tem alguma diferença esotérica com relação a ser escrito com C? Não, meu irmão. Quando o Eduardo de Almeida Navarro gramaticou o tupi antigo, ele deu preferência ao K, mas foneticamente tem a mesma função do C. O sentido é o mesmo, o sentido da palavra escrita com C ou com K. Certo? Só lembrando aqui, né, aproveitando, lembrei aqui de uma coisa. Caraíba, como eu falei ainda há pouco, significa homem santo ou índio santo, não significa homem branco, tá? Homem branco seria Abatinga, tá? Aba homem, Tinga branco. Mas por que que nós encontramos no tupi moderno, ou na língua geral, né, Nhangatu, o termo Caraíba sendo traduzido como homem branco? Isso foi uma estratégia do colonizador. Da mesma forma que o colonizador, por exemplo, traduziu Yurupari. Yurupari, na mitologia do litoral, dos índios do litoral, é o filho da Virgem Xiossã com o sol, filho do sol. Tá? É uma espécie de avatara, utilizando de empréstimo um termo oriental, porque ele é um ser divino que nasce em forma humana e que inclusive é morto e 3 dias depois ressuscita e volta para o sol, né? É uma espécie de avatara crístico já dentro de uma perspectiva teosófica, certo? Mas a igreja traduziu Yurupari como diabo, já para tentar desconfigurar e destruir o conjunto de crenças, o universo espiritual indígena. A igreja cunhou um termo Caraíbebé para anjo, porque a ideia de anjo como presente no cristianismo não existia entre nossos ancestrais de língua tupi, do litoral, tá? E aproveitou a deixa para transformar a expressão Caraíba em homem santo. Aliás, de homem santo para padre ou homem branco. Tá? Tentando ser mais claro, né? Encontramos algumas pessoas que traduzem Caraíba como homem branco. Mas esse termo, essa tradução é espúria. Não procede com a realidade, com a real origem, né, do termo. Alguns padres, de modo especial jesuíta, pelo que percebo, se apresentavam ou eram reconhecidos por alguns índios como caraíbas. O que eu quero dizer com isso? Quando os padres chegavam nas aldeias, abençoando pessoas, batizando pessoas, aplicando medicinas e preces sobre doentes, tá? Proibindo os índios de realizarem seus rituais e substituindo esses rituais por outros rituais perante a cruz. Quando finalmente conseguiam ensinar a transubstanciação do corpo, do pão no corpo de Cristo e do vinho no sangue de Cristo, né? Obviamente, na tradução que os índios faziam, esses padres, homens brancos, estavam operando milagres. Milagres análogos aos que os Caraíba realizavam. Os Caraíba realizavam cura, os Caraíba profetizavam, tá? Os Caraíba tinham contatos, e aí, se eu for falando aqui do que eu fui reunindo, talvez essa live fique muito prolongada, né? Mas eles realizavam prodígios, tá? Que alguns cronistas europeus assistiram, né? Evocação de espíritos, né? Movimentação de objetos para lugares distantes, tá? Então, alguns padres foram reconhecidos como homens santos, né? Ou se apresentaram como homens santos, mesmo que em alguns momentos o que realizavam nada mais eram que truques, como jogar cachaça forte na água e fazer a cachaça tocar fogo dentro d'água. É um truque. Para o indígena não era, tá certo? Mas o que eu quero dizer é que a tradução de Caraíba para homem branco é uma tradução distorcida, tá? Caraíba é índio santo ou homem santo, mas homem, aquele grande pajé que vivia isolado na floresta,
que visitava as aldeias a cada 2 ou 3 anos, que era reverenciado por todos os índios, que realizavam rituais gigantescos nas aldeias, abençoando todos os índios, transmitindo força a todos os índios. Eram os grandes pajés que, perante os pajés que viviam nas aldeias, tinham muita autoridade. Tanta autoridade e presença, força de presença, que os pajés da aldeia não falavam, não conversavam, não diziam uma palavra quando um Caraíba estava presente. Tá? Eu também fui procurar algo entre os povos tapuia do sertão, de modo especial do sertão do Rio Grande do Norte, do território do Rio Grande do Norte, tendo como base os textos dos primeiros colonistas que conviveram com os índios, né, dos sertões. Sem sombra de dúvida, o termo, na língua brobó, por exemplo, deveria ser outro, caso existissem caraíbas tapuia, tá? Mas do que eu consegui relatar até agora, existiam grandes pajés também entre os tapuia, né? Pajés que operavam fenômenos que o espiritismo kardecista muito posteriormente tentou explicar, e a parapsicologia até hoje tenta, tá? Como, por exemplo, a materialização de um índio tapuia perante todas as pessoas da comunidade, inclusive os próprios holandeses que estavam lá. O índio passar horas conversando com quem estava presente, abençoando casais, dançando, participando das danças rituais, e após o ato desaparecerem. Tem uma colocação aqui de minha irmã Carla: salve tua força. Os Caraíbas, sim, seriam entidades vivas. Bem, dentro da Jurema, pelo menos desde que eu me entendo por juremeiro, nunca vi em terreiro ou comunidade indígena alguém trabalhar com o espírito de um Caraíba. Certo? Já vi espírito de pajé, espírito de cacique, mas espírito de Caraíba, não. Lembrando que eles foram seres humanos encarnados, né? Hoje não são mais. Bem, voltando à questão da possível existência de Caraíbas entre os povos tapuia do sertão do Rio Grande do Norte, né? De modo específico, os Tarariú e o Xumimi, que foram chamados, né, Cariri, durante a colonização. Tá? Então, uma coisa interessante: alguns pajés falavam uma língua desconhecida, uma língua que nem os próprios índios conheciam. A meu ver, isso é um indício, uma possível pista para a existência de Caraíbas entre os povos do sertão, do território do Rio Grande do Norte. Possivelmente seria uma língua iniciática, um dialeto hierático, conhecido exclusivamente por uma categoria de pajés. Tá? Mas veja só, o colonizador teve dificuldade de traduzir o Cariri, teve dificuldade de traduzir o brobó, porque de fato são línguas eu particularmente considero complexas, né? Bem complexas, por sinal. Imagina uma língua hierática, tá? Uma língua iniciática, né? Já que apenas um grupo de pessoas, no caso determinados pajés, conseguiam falar nessa língua, tá? Isso é um ponto interessante para essa pesquisa. Só lembrando, estou escrevendo um livro chamado Antigos Ritos e Antigas Divindades. Já falei isso de outra vez, mas só lembrando. Meu objetivo com esse livro é reunir tudo o que eu consegui encontrar relacionado a rituais e entidades espirituais dos índios brasileiros, dos índios do Nordeste brasileiro. O que eu consegui encontrar do século XVI, XVII, XVIII, esse momento principal aí, né, em que ainda havia uma grande resistência indígena à colonização, tudo que eu consegui encontrar no campo dos rituais e das divindades, das entidades indígenas, quero colocar nesse livro, tá? É um livro para pesquisador, certo? Boa noite, Sara, salve tua força.
Bem, quando eu estava realizando minha pesquisa de campo, ainda realizo a pesquisa de campo, mas é porque o negócio hoje em dia está mais difícil. Eu tive a sorte de passar 7 anos trabalhando numa escola em Canguaretama, que era cercada por terreiros, tá? Então bastava ter um horário vago que eu ia para um terreiro. Faltou água na escola, ia para um terreiro. Tá? Então meu convívio com os terreiros foram convívios assim que eu agradeço muito a Deus por ter me permitido, né, essa conexão com os juremeiros de Canguaretama, juremeiros e juremeiras, né? Mas eu ficava observando aquelas pagelanças que ocorriam em Canguaretama, eu espero que ainda ocorram, né? Isso em 2005, 2006, 2007, já faz um tempo, né? Até 2010 eu estava com mais frequência por lá, tanto na aldeia Catu dos Eleutérios, como nos terreiros do centro de Canguaretama. Peraí que Paulo colocou aqui uma coisa. Já viu relato de construções de pedra sofisticada ou círculos de pedras entre os indígenas? Já sim. Mas essas construções de pedra, historicamente falando, são bem mais antigas, ao que tudo indica, do que os nossos índios históricos, né? Quero dizer, alguns historiadores datam o momento da chegada desses índios aqui no Brasil, né? Cerca de 6.000 anos antes de Cristo. Eu não concordo com isso não, mas eles têm mais autoridade que eu, né? Que eles vivem pesquisando mas afirmam que há cerca de 6.000 anos antes de Cristo, o que nós chamamos hoje de índios, né, esses seres humanos que nós chamamos hoje de índios, né, genericamente falando, começaram a chegar aqui. Tá? Por que eu não concordo com isso? Porque justamente por isso existem construções, resquícios de construções muito mais antigas, inclusive no Nordeste brasileiro. Tá? Quem foi que construiu? É que tá. Há relatos, o professor Francisco Alves Galvão Neto, lá de Canguaretama também, um historiador meu amigo, trabalhou comigo. Ele escreveu um livro sobre a história de Canguaretama e ele relata a existência de o que ele chama de homens do buraco, tá? Que eram negros que estiveram no litoral norte rio-grandense antes dos índios. Tá? Então tem muita história para ser contada, né? O grande problema é que parte do solo nordestino é ácido e as possíveis provas da existência desse povo fica difícil da gente detectar porque já desapareceram, né? A Jurema, se tem algo nessas construções, é possível que sim. Eu estou em uma pista aí, né? Mas estou guardando segredo disso aí. Estou no encalço desse negócio. Estou no encalço de algumas provas aí que possivelmente eu irei colocar no livro Antigos Ritos e Antigas Divindades. Eu não vou dizer porque perde a graça e também não vou dizer porque pode ser que um cara com mais recursos que eu chegue lá primeiro, né? E faça um negócio que eu estou querendo fazer. Mas ano que vem, se Deus quiser, quando o livro estiver pronto, eu vou apresentar isso aí para vocês. Se eu realmente conseguir provar o que eu estou pensando, eu vou mostrar para vocês, tá? Se eu não conseguir provar, eu vou deixar para depois. Bem, então voltando aos terreiros de Canguaretama, eu ficava me perguntando na época o que é que havia de manifestação indígena ancestral nos catimbós contemporâneos, né? Vi muita coisa, sabe? No catimbó contemporâneo. Eu trabalho com os encantados, eu trabalho com os espíritos dos animais, né? Que não conheço mais terreiro de Jurema hoje em dia que trabalhe dessa forma, infelizmente, tá? Mas, enfim, em um terreiro específico, eu observei uma possível sobrevivência de uma prática caraíba. Eu posso estar enganado, tá? Mas eu achei interessante um movimento que acontecia lá. Conversando com a mestra Zélia Maria, salve a força dela, que é dirigente do terreiro Tupinambá, ela me explicou que só realizava
uma gira, um trabalho com gira, né, a dança circular, cabocla. Em seu terreiro, só realizava essa gira a cada 2 ou 3 anos. Toda semana tinha trabalho espiritual lá, tá? Mas ela só realizava essa gira para Jurema a cada 2 ou 3 anos. Mas por quê? Será que converge com o período em que os caraíbas saíam de seu isolamento na floresta ou nas cavernas para visitar as aldeias e realizar uma grande dança circular a cada 2 ou 3 anos? Tá? Eu fiquei pensando, né? Por que eu acho que é possível ser uma reminiscência, uma sobrevivência distante, né? Um elemento meio que perdido? O universo Caraíba e o universo da Pagelança deve ter sido gigantesco, né? Mas muita coisa foi destruída, perseguida, silenciada, adormeceu. Muita coisa adormeceu. Mas, por exemplo, estudando a espiritualidade Tarariú, nós encontramos a presença entre os antigos Tarariú, aqui do território do Rio Grande do Norte, né, o povo de Janduí, Canindé, Caracará. Encontramos a existência de uma entidade espiritual chamada Ochá, que o Olavo de Medeiros Filho, quando escreveu sobre ela, copiou o termo como os holandeses escreviam, né? Roxa. E quando eu estive conversando com uma mestra, que Deus a tenha, que já migrou para o encanto, com a graça de Deus, a mestra Neta, do terreiro Mestre Pena Branca e Estrela do Mar, ela me falou num espírito chamado Xoxa. E novamente eu fiquei pensando, né? Dentro de um tipo de saudosismo, eu queria muito encontrar algo antigo ali, bem antigo mesmo, mas o culto a Jurema já é ancestral, né? Eu não me deparava com isso, né? O culto a Jurema é a grande sobrevivência da espiritualidade mais remota do Nordeste, possivelmente, mais antiga, mais ancestral, né? Os Caraíba, bem, aí você falou, os Caraíba parecem ogros, eu vou dizer outra. Antigamente, o nível da força espiritual de um pajé era medido pela capacidade que ele tinha de controlar a respiração, tá? É uma característica yogi, né? Se ele realiza algum tipo de pranayama, e se a sua força espiritual é medida de acordo com a capacidade que ele tem de controlar, de administrar, de prender o fôlego, isso não deixa de ser um pranayama, não deixa de ser um método análogo ao yoga, tá? Vou dizer aqui outra. Aprendi ouvindo de um pajé. Ele me disse que o indígena, o pajé e o índio não se masturbava para não perder sêmen. Isso é uma característica tântrica. E eu fiquei pensando na época, lá por 2005, 2006 que eu ouvi isso aí. Quando ele chegou para mim e falou isso, eu perguntei por quê. Ele me disse, porque a semente é sagrada e não pode ser lançada em qualquer canto. E eu fiquei pensando, então essa contenção da força sexual também existe entre os pajés, e encontrei isso em textos, tá? Havia 2 tipos de pajé para alguns pesquisadores, né? Aqueles que tinham várias esposas e se beneficiavam energeticamente disso. Olha aí mais um elemento, mais uma pista do Tantra de esquerda. E aqueles pajés castos que não se envolviam com ninguém, que continham essa energia. Olha aí mais um elemento análogo ao Tantra de direita, tá? Já viu relatos de algo parecido com chakras entre os índios? Não que eu me lembre agora. Pode ser que eu tenha ouvido alguma coisa muito rapidamente, tá? Eu já vi mestres de Jurema, no silêncio deles, dando passe em alguns chakras. Bem, retomando aqui, eu estava falando sobre o terreiro Tupinambá, né? Eu estava falando sobre Roxa, que a mestra Neta falou uma única vez sobre uma entidade da floresta chamada Xoxa. E eu fiquei pensando, será que ela está falando de Oxóssi ou será que ela está falando de Roxa? Só que eu lembrei que no terreiro de mestra Neta não se cultuava orixá. Era um terreiro exclusivo daquilo que nós chamávamos de catimbó. Tinha muito trabalho com encantado, inclusive seres do mar, sereias, né?
já um elemento da encantaria ibérica, né? Mas converge para o Pupiara, de matriz indígena, enfim. Bem, esses foram elementos que eu achei bem próximos de antigas pagelanças. E no que se refere ao trabalho dos Caraíba de modo especial, esse fato de exclusivamente no terreiro Tupinambá, foi o único terreiro que eu vi isso, sabe? Eles só se reuniam para realizar as giras a cada 2 ou 3 anos. E para mim é um possível elemento distante, né? De matriz Caraíba, tá? Bem, essa live de fato acaba sendo bem curta, porque no momento eu não tenho tantas informações sobre esse povo, esses grandes pajés do passado, né, para apresentar a vocês. É difícil encontrar algo com muitos detalhes. O Jean de Lery nos legou uma memória muito bela do trabalho dos Caraíba, e eu recomendo o estudo do livro dele para quem quer saber como viviam os Tupinambá lá no século XVI. Quando você pegar um cronista desses aí, que trabalhou uma nação indígena, você desconsidera os termos preconceituosos, tá? Os índios evocam demônios, os índios não acreditam em Deus, vocês desconsiderem isso, tá? Procurem observar os aspectos culturais que foram apresentados, tá? E assim como o cronista possui uma lente, a lente cristã europeia, através da qual ele interpretava o que via, você tem a sua lente de antropólogo, a sua lente de historiador, a sua lente de cientista da religião, que faz a limpeza ali, né? O pouco que você nos trouxe já é bem esclarecedor, grato. O cocá não parece uma aura, algo como uma mente expandida, como outros chapéus de líderes religiosos, chapéu de papas, etc. Sim, meu irmão Felipe, salve tua força. E se nós observarmos as paramentas dos Tupinambá, nós vamos perceber também outros elementos que lembram uma aura, que lembram um chakra. Ainda há pouco o amigo falou de chakra, e aí você falou desse aspecto que lembra uma aura ou uma auréola, né? De santos tibetanos, inclusive santos indianos, né? Os Tupinambá usavam é minha filhinha que está dormindo aqui. Os Tupinambá usavam uma paramenta circular, uma roda de penas, tá? Nas costas, na altura do chakra umbilical. É importante se ater a esse detalhe. Pode ser que não tenha relação, mas pode ser que tenha, tá? Não duvido. Um Caraíba ou um grande pajé com terceira visão bem desenvolvida, inevitavelmente vai ver muita coisa, ainda mais eles que conheciam os mistérios das plantas de poder, tá? A realidade em que eles viviam era bem diferente da nossa. Só não possuíam uma escrita que tenha entrado para a história. Os fragmentos de possíveis escritas indígenas são bem difíceis de se interpretar, tá? Se compreender, né? Salve tua força, Kate. Júlio, agradeço por você dispor um pouco do seu tempo para nos explicar sobre esse tema. Rapaz, eu agradeço a atenção, tá? Eu fico feliz em ser útil e espero que o que estejamos conversando aqui também seja bem útil na jornada de vocês. Para finalizar, eu quero dizer o seguinte: alguns nativos, alguns índios usavam o que pareciam aventais também, né? Eu seria curioso saber mais sobre as atitudes sobre a gasta energética sexual para o ser feminino. Certo. Olha, eu tenho escrito algo a respeito também. Na verdade, eu tenho escrito 3 livros, entende? Um se chama, esse que eu falei ainda há pouco, Antigos Ritos, Antigas Divindades, né? Que, como eu disse, é um aparato, aliás, é um apanhado do que eu encontrar, né, durante a pesquisa sobre ritos ancestrais de origem indígena, tá? E divindades, entidades antigas, né, que eram cultuadas, reverenciadas por esses índios, né? O segundo se chama O Livro do Mago Juremeiro, que é outra coisa,
tá? Já vou analisar a presença de cabalistas e magistas entre os caboclos do Nordeste brasileiro, de modo especial no Rio Grande do Norte, porque a grande questão é que eu procuro compreender, tá? É como elementos de magia europeia, de alta magia europeia, de cabala, de bruxaria, de feitiçaria ibérica chegaram aos nossos juremeiros, né? Tá? E aí estou mapeando essa presença europeia e judaica de modo especial, né? Judaico-cabalística entre nossos índios e caboclos, né? Nesse outro livro, que também tenho fé em Deus, vai ficar um livro bem assim, extenso, vai ficar, talvez seja a maior pesquisa que eu já preparei até o presente. E no campo do Tantra, estou na fase das seleções e fichamentos, né? Relacionados a um livro chamado Tantra e Magia Sexual. Para quem acompanha minhas pesquisas, né? Eu tenho o objetivo, peço a Deus que tenha condição de escrever 7 livros sobre o Tantra clássico. Não é o Neo-Tantra, nem o Tantra pornô que inventaram agora, né? Que não tem muito valor. E o segundo livro está ligado justamente ao chakra sexual. Então vou tratar do Tantra e da magia sexual. E eu quero escrever um pouco sobre esse processo energético, como ele ocorre, tanto para conter e bem administrar e redistribuir a energia sexual no organismo integral do sexo masculino e feminino, né? Mas, de fato, Caitlin, é uma coisa que talvez pelo fato da grande maioria dos textos tântricos ter sido escrito por homens, né, aqui no Ocidente, pouca atenção foi dada às mulheres, sabe? Pouca atenção foi dada às mulheres. Agora eu vou avisando, eu não posso utilizar as lentes do cristão colonizador, que também está no meu sangue, tá? Porque eu particularmente tento me livrar desse peso histórico, dessa opressão milenar que deixou muita gente doida da cabeça, tá? Então, esse livro, Tantra e Magia Sexual, vai ser um livro em que eu quero falar abertamente sobre diversas coisas ligadas à sexualidade, tá? Inclusive sobre o trato sobre a energia sexual, o trato com a energia sexual. Então, quem não gosta de ler determinadas coisas, pessoas meio puritanas, né? Que relacionam sexo a pecado, sexo ao diabo, à tentação, ao inferno, nem se aventurem em ler esse texto. Canal do YouTube Arqueologia do Sagrado? Sim, é o meu canal do YouTube. Bem, para finalizar esse nosso encontro, tá? Olha o Brunão chegando aí. Salve tua força, caboclo. É o seguinte, recentemente, isso há um ano atrás, tá? Eu também amo você demais, mano, pelo amor de Deus. Eu fiz uma grande seleção, na verdade ainda estou fazendo uma grande seleção de tudo o que eu aprendi ao longo de todos esses anos de pesquisa, não apenas no Katimbó Jurema, né, mas na magia cerimonial, no yoga, no tantra, tudo que está relacionado à cura do outro e à cura de si, né, o autoconhecimento, e estou sistematizando em um sistema de cura e magia cabocla chamado Sistema Caraíba. Tá? Por que é um sistema de cura e magia? Porque a medicina indígena é uma medicina espiritual, é uma medicina mágica. O pajé não manipula simplesmente a planta para curar um doente, não manipula simplesmente a planta em seu aspecto químico ou farmacológico ou fitoterápico, tá? Quando um pajé manipula uma planta, ele também evoca o espírito da planta. Quando o pajé manipula uma planta, ele evoca um espírito da floresta, ele evoca um mestre, ele evoca uma força da mata. Tá? Então, uma característica forte da medicina indígena é esse aspecto espiritual. Uma coisa está ligada à outra. Para pegar uma planta é preciso uma licença da floresta.
Tá? Para manipular uma planta, não não basta ferver essa planta ou cortar a planta para colocar de molho, não. É preciso rezar, é preciso chamar uma entidade espiritual para ajudá-lo. Tá? Então a medicina indígena é medicina mágica. Então eu peguei tudo o que eu aprendi, principalmente nas pagelanças e no Catimbó Jurema, tá? Mas também reúno o que eu aprendi na Umbanda, na magia cerimonial, enfim. Tudo o que está ligado à cura. Sistematizei, organizei, tá? E graças a Deus, este ano tivemos a formação de 4 turmas no Sistema Caraíba, no primeiro nível, né? Que é um nível chamado curandeiro. Tá? É uma formação que só tem como ser transmitida presencialmente. Por quê? Porque por mais que seja um método, tá, composto por diversas práticas, eu aprendi boa parte disso aí na oralidade, ó, conversando com o juremeiro, conversando com o pajé. E eu quero conservar a tradição, quero preservar a tradição, tá? A tradição da oralidade. Então os Caraíba que foram iniciados aí, que fique claro, nós não somos homens santos, não somos mulheres santas, tá? Eu particularmente estou longe da santidade, tá? E agradeço a Deus por me permitir aprender longe da santidade, mas a buscar sempre, a cada dia, uma espiritualidade mais elevada, dentro da minha filosofia de vida, que é a Jurema Sagrada. Agora, o termo Caraíba foi selecionado em homenagem a esses grandes pajés da antiguidade, sobre os quais pouca coisa é dita até os dias de hoje. Certo? Grande abraço, Júlio. Que Deus te ilumine também, meu irmão. Salve tua força. Eu me sinto muito feliz em ter encontrado pessoas que se interessam por esse tipo de conhecimento, né? Que fizeram o voto durante a iniciação de transmissão dessas ciências e que honram, né? Eu vibro para que a egrégora se torne bem forte, para que muitas pessoas possam ser curadas com essas antigas práticas e conhecimentos indígenas e caboclos, tá? E rezo para que nós guardemos sempre a reverência ao voto do sigilo, do segredo. E para concluir a live, vou sugerir a quem quiser conhecer um pouquinho mais o meu trabalho de pesquisa, tá? Que visite o canal que o Caboquinho Adlan já citou aí, Arqueologia do Sagrado, é meu canal no YouTube, tá? Os vídeos ficam arquivados lá. Você tem alojamento para receber pessoas de outros estados? Olha, por enquanto não. Em breve, com a graça de Deus, sim. Durante as primeiras formações, vieram pessoas até do centro do país, vieram pessoas, né? Vieram alguns irmãos da Paraíba, Pernambuco e tal. Mas nós fizemos a coisa num local assim, numa casa de praia, mas tudo de um modo muito humilde, né? Ficamos em redes, em colchonetes e tal. A última formação foi mais dinâmica, né? Trabalhamos muito durante um dia e meio, né? Mas deu certo, tá? E caso você sinta de em algum momento do próximo ano vir, não se preocupe, não temos alojamento, mas temos um espaço que, por mais que seja humilde, é um espaço abençoado por Deus. Egrégora lindíssima, gratidão por sua existência e conhecimento, mestre, pela ciência de seus mestres, salve a Jurema Sagrada. E salve a tua existência também, minha irmã Carla. Muito grato pelo carinho, viu? E pelo respeito, né? Muito grato demais. Salve tua força. Bem, então quem quiser conhecer mais minha pesquisa, tanto no campo das pagelanças, das tradições indígenas, quanto no campo do Tantra e do Yoga, dá uma visitada lá no canal do YouTube, Arqueologia do Sagrado, ou então conversa comigo aqui pelo direct ou pelo WhatsApp, tá? Caso sinta de adquirir algum dos meus livros, tá? Eu sou um pesquisador autônomo, não sou autodidata porque tenho formação acadêmica, sou historiador, especialista em ciências da religião, tá? Mas os meus livros são produzidos
e divulgados com a renda que eu adquiro com a própria venda dos livros. Cada vez que alguém compra um livro meu, uma parte desse valor vai para a produção de mais livros, outra parte vai para a realização de outras pesquisas de campo, em que eu viajo para as comunidades, né? Para fazer entrevista, filmagens, para procurar sinais rupestres, né? Coisa boa. E quem sentir de adquirir, eu tenho em formato encadernado Espiritualidade Indígena e Culto a Jurema no Rio Grande do Norte, que foi o primeiro. Visões de Catimbó, que é praticamente a continuação, né? Mas esses dois são historiográficos antropológicos, tá? Tenho Fumaça de Mato, que é mais uma espécie, digamos assim, uma teologia de Jurema. Não é uma teologia porque a Jurema não tem como sistematizar de modo teológico, sabe? A meu ver, né? Todo respeito a quem acha que tem, quem afirma que tem. Porque a Jurema é um universo e é mais uma filosofia de vida do que uma teologia. Tá? Mas são mensagens que eu recebi de mestres juremeiros, né? Que estão em Fumaça de Mato. E a pré-venda desse que eu considero que será, eu acredito que será, acho que é a minha maior pesquisa sobre o Catimbó Jurema, que é o livro do Catimbozeiro Mestre. Quem quiser entrar no grupo da pré-venda, provavelmente estarei lançando esse livro em junho do ano que vem. Tá? Está em andamento. Mas quem quiser entrar no grupo da pré-venda, entre em contato comigo, até mesmo porque se eu pretendo publicar 100 exemplares, né? Quem contribuir com a pré-venda vai estar me ajudando a adquirir mais material de pesquisa e a realizar pesquisas de campo com maior profundidade. Eu sou muito grato ao universo e a vocês, tá? Você perguntou quando será a próxima turma. Eu pretendo abrir 3 turmas no próximo ano, se Deus e a Jurema permitirem. 3 turmas para o nível 1 e 3 turmas para o nível 2. Tá? No nível 1, nós tratamos exclusivamente de elementos de cura presentes nas tradições indígenas, nas tradições rupestres do Nordeste brasileiro. Alguns elementos de Umbanda também foram acrescidos, tá? E pouca coisa de yoga, tá certo? No nível 2 eu quero tratar de outros elementos da pagelança e do Catimbó Jurema, tá? De modo específico, principalmente nesse trato mágico-medicinal, tá? Vou deixar no silêncio por enquanto, senão perde a graça. Mas também vou acrescentar elementos mais próprios, mais elementos originários do Tantra Yoga, tá? Finalmente vou alinhar esses elementos. O que da prática do Tantra Yoga pode ser utilizado em benefício dos processos de cura indígena e cabocla, tá certo? Esse será o nível 2 para o ano que vem. Rapaz, minha experiência na Umbanda, posso sim, meu irmão. Bem, eu comecei a pesquisar o Catimbó Jurema visitando os centros de Catimbola de Canguaretama em 2005. Mas eu morava em Natal. Eu trabalhava em Canguaretama, que é uma cidade que fica 80 e tantos quilômetros de Natal, e morava em Natal. Não encontrei em Natal, na época, um centro de Jurema, uma casa de Jurema, um terreiro que se aproximasse daqueles que eu visitava em Canguaretama, porque em Canguaretama era muito indígena, muito caboclo, sabe? Eu gostava disso, né? Eu gosto disso. Entretanto, senti de visitar para fazer uma entrevista um terreiro que a minha família conhecia. Minha família não frequentava, mas conhecia, porque ficava perto de minha casa, a casa em que eu havia nascido, que é o terreiro de Umbanda Ogum Odé. Eu comecei indo lá como pesquisador, depois pedi a minha madrinha de Umbanda para pedir que me aceitasse, né, na casa. E ela me aceitou como filho, né? É minha madrinha e eu sou seu afilhado, graças a Deus. E fiquei frequentando muito assiduamente o terreiro. Eu não perdia sessão, não perdia trabalho, ia lá em outros horários, ainda vou, né, sempre que posso, em outros horários para ficar conversando com minha madrinha, aprendendo, né? É assim que a gente aprende. Essa é a verdadeira iniciação, a meu ver, na Umbanda e no Catimbó, numa tradição tribal, digamos assim. A iniciação se dá com o convívio. Você vai aprendendo ali com o mestre, com o mentor, conversando, observando, quando ele te convida para um trabalho e tal. E eu pude passar 5 anos de minha vida, graças a Deus, vivendo ali na intimidade do terreiro, e pude comprovar que minha madrinha de Umbanda, graças a Deus,
não realizava nenhuma prática escusa, nenhum malefício, tá? E não era uma Ialorixá que explorava os fiéis. Hoje tem um bocado de gente por aí que faz isso, né? Que para tirar um espírito obsessor pede 5, 6, 7 mil e nem tira. E vamos encontrar desse tipo de gente por aí, né? Tem gente que critica muito pastor, é um falso pastor, não sei o que, mas olha e olha. Mas enfim, desse convívio, em paralelo, eu continuei frequentando os centros de Jurema e as aldeias, né, com autorização de minha Ialorixá. Conheci uma mestra de Jurema que se tornou minha mãe na Jurema, que é a mestra Maria Fernandes. Sou muito honrado e grato ao universo por isso, tá? E passei um tempo morando em outra cidade e acabei me distanciando do terreiro de minha madrinha. Nos últimos anos voltei e estou trabalhando lá com meus mestres de Jurema. Sou muito grato pela abertura que ela me deu, né? Mas a Umbanda que ela vivencia e ensina não é a Umbanda esotérica, né? Por exemplo, do Mate Silva, não é. Nem a Umbanda que foi abordada pelos discípulos do Rubens Sarraceni, né? É uma Umbanda muito popular, é uma Umbanda bem nordestina, que é traçada com Jurema de fato, né? Mas Umbanda é Umbanda, Jurema é Jurema. Eu digo que é traçada com Jurema porque dentro do terreiro de minha madrinha, que é um terreiro de Umbanda, também louvamos a Jurema. É o que eu digo, a magia não é boa nem má. Quem define esse conceito é o homem. Mesmo, a magia é uma ferramenta. Você pode usar essa ferramenta para auxiliar alguém, né, para orientar alguém, para se beneficiar ou para prejudicar outra pessoa. O malefício ocorre quando você utiliza uma ferramenta mágica, uma manipulação energética, por exemplo, em benefício próprio e em detrimento de alguém, ou pura e simplesmente em detrimento de alguém. Tá? Então você está usando a ferramenta, que é o método em si, de manipular uma força da natureza ou uma força estelar, tá? Para prejudicar ou para beneficiar. É você, teu caráter, né? Tua moral quem vai definir isso aí, teus valores. Gratidão, mestre, salve sua força. Aranauã, salve tua luz, meu irmão, que Manhangara nos abençoe. Bem, meus amigos e amigas, a hora está chegada. Quero agradecer a cada um e cada uma de vocês, tá? Que na resistência está até uma hora dessas conversando sobre espiritualidade indígena comigo, certo? Mais uma vez, eu vou deixar esta live salva, tanto aqui no meu perfil no Instagram, vou salvar agora, e vou passar ela lá para o Arqueologia do Sagrado, tá certo? Caso vocês possam me apoiar, divulguem aí o canal do YouTube, tá? Conversem com pessoas que tenham interesse nessa área, certo? Sem sombra de dúvidas, eu sou um pesquisador sério, tá? Não sou apenas um pesquisador, sou um cidadão que vive o catimbó, vivo essa filosofia de vida chamada Jurema Sagrada, respeito demais, reverencio demais, amo profunda e intensamente a Jurema e tudo que ela me dá, e sou grato a Papai do Céu por ter colocado a Jurema Santa Sagrada na minha vida, e para sempre serei grato, tá? Então é isso, viu? Que Deus e a Jurema Santa Sagrada abençoe cada um e cada uma de vocês com muita luz, muita paz, muito amor, muita alegria, muita prosperidade, muita saúde, muita ciência e muita sabedoria. Até breve.